Capítulo 8, no qual os sonhos de Abdullah continuam a se realizar. No momento em que o sol levou as dunas de areia com uma luz branco-rosada, no momento em que o sol lavou as dunas de areia com uma luz branco-rosada, Abdullah arrancou a rolha da lâmpada do gênio. O vapor surgiu, tornou-se um jato e lançou-se para cima, tomando a forma azul malva do gênio, que parecia, se isso era possível, mais zangada do que nunca. Eu disse, um desejo por dia, anunciou a voz tempestuosa. Sim, este é um novo dia, ó malva magnificência, e eu sou seu novo amo, disse Abdullah. E meu desejo é simples, quero que essas minhas correntes desapareçam. Mal vale desperdiçar um desejo nisso, disse o gênio com desdém e diminuiu rapidamente, voltando a entrar na lâmpada. Abdullah estava prestes a protestar que, embora esse desejo pudesse parecer trivial para um gênio, ficar sem as correntes era importante para ele. Quando se viu capaz de mover-se livremente sem estrépito, olhou para baixo e viu que as correntes haviam desaparecido. Com cuidado, ele colocou a rolha de volta na lâmpada e se pôs de pé. Estava horrivelmente rígido. Antes que conseguisse fazer qualquer movimento, teve de obrigar-se a pensar em camelos velozes carregando soldados na direção do oásis. E então, no que aconteceria se os bandidos adormecidos acordassem ou encontrassem ali de pé, sem as correntes? Isso o pôs em movimento. Claudicou como um velho na direção da mesa do banquete, ali com muito cuidado para não perturbar os vários bandidos que dormiam de cara na toalha. Ele coletou comida e a enrolou num guardanapo. Pegou um frasco de vinho e o amarrou com a lâmpada do gênio em seu cinto, com mais 2 guardanapos. Pegou um último guardanapo para cobrir sua cabeça em caso de ter uma insolação. Viajantes haviam-lhe contado que esse era um perigo real no deserto, e então partiu do oásis tão rapidamente quanto podia, mancando na direção do norte. A rigidez foi passando enquanto ele andava. O exercício tornou-se quase prazeroso então, e na primeira parte da manhã, Abdullah caminhou a passos largos com vontade, pensando em flor da noite, comendo pastéis saborosos e bebendo diretamente do frasco do vinho. A segunda parte da manhã não foi tão boa. O sol erguia-se acima da cabeça e se tornou de um branco ofuscante, e tudo passou a tremeluzir. Abdullah começou a desejar que tivesse jogado fora o vinho e em seu lugar enchido o frasco com a água barrenta do lago. O vinho não fazia nada pela sede, a não ser piorá-la. Ele molhou o guardanapo no vinho e o pôs na nuca, onde ressecava constantemente rápido demais. Ao meio-dia pensou que estivesse morrendo. O deserto oscilava diante de seus olhos e sua luz ofuscante os feria. Sentia-se numa espécie de cinzas humanas. Parece que o destino decretou que eu viva todo o meu sonho na realidade, gemeu ele. Até aquele momento ele havia pensado que imaginara sua fuga do perverso Cabu Akbar em detalhes, mas agora sabia que nunca nem mesmo concebera como era horrível cambalear no calor abrasador, com o suor escorrendo em seus olhos. Não havia imaginado a maneira como a areia, de alguma forma, entrava em todas as coisas, inclusive sua boca. Tampouco sua fantasia havia levado em consideração a dificuldade de se guiar pelo sol quando este está a pino. A minúscula sombra em torno de seus pés não lhe servia como orientação de rumo. Ele tinha de olhar para trás a todo instante para verificar que a linha de suas pegadas estava reta, e isso o preocupava porque fazia com que perdesse tempo. No fim, perdendo tempo ou não, foi forçado a parar e descansar, agachado numa depressão nas areias, onde se via uma pequena sombra. Ele ainda se sentia como um pedaço de carne na grelha a carvão de Jamal. Embebeu o guardanapo no vinho e o abriu sobre a cabeça. E então observou as gotas vermelhas caírem em suas melhores roupas. A única coisa que o convenceu de que não ia morrer era a profecia sobre Flor da Noite. Seu destino havia decretado que ela se casaria com ele, então ele tinha de sobreviver, porque ainda não se casara com ela. Depois disso, pensou na profecia sobre si mesmo, escrita pelo próprio pai. Aquelas palavras podiam ter mais de um significado. Na verdade, talvez até já tivesse se cumprido, pois não havia se erguido acima de todos na terra ao voar no tapete mágico, ou talvez se referisse de fato a uma estaca de 10 metros.
Essa ideia forçou Abdullah a se levantar e recomeçar a andar. A tarde foi ainda pior. Abdullah era jovem e estava em boa forma, mas a vida de um mercador de tapetes não inclui longas caminhadas. Seu corpo doía dos calcanhares ao alto da cabeça, sem esquecer os dedos dos pés, que pareciam estar em carne viva. Para piorar, uma de suas botas começou a roçar onde se encontrava o bolso de dinheiro. As pernas estavam tão cansadas que ele mal conseguia movê-las, mas sabia que tinha de pôr o horizonte entre ele e o oásis antes que os bandidos começassem a procurar por ele ou uma fila de camelos velozes aparecesse. Como não tinha certeza da distância até o horizonte, continuou a se arrastar. No fim da tarde, tudo o que o fazia prosseguir era saber que veria a flor da noite amanhã. Esse seria o próximo pedido que faria o gênio. Afora isso, prometeu abrir mão de beber vinho e jurou nunca olhar para um grão de areia novamente. Quando a noite caiu, desabou num banco de areia e dormiu. Ao alvorecer, seus dentes batiam e ele se perguntava, ansioso, se não estaria com queimaduras do frio. O deserto era tão frio à noite quanto era quente de dia. No entanto, Abdullah sabia que seus problemas estavam quase chegando ao fim. Sentou-se no lado mais quente do banco de areia, voltado para o leste para o rubor dourado da aurora, e refrescou-se com o que restara da comida e um gole final do detestável vinho. Seus dentes pararam de bater, embora, a julgar pelo gosto, sua boca parecesse pertencer ao cachorro de Jamal. Agora, sorrindo com expectativa, Abdullah afrouxou a rolha da lâmpada do gênio, e surgiu a fumaça cor de malva crescendo e adquirindo a forma pouco amistosa de um gênio. Por que está sorridente? Perguntou a voz tempestuosa. Meu desejo, ó ametista entre os gênios de cor mais bela que o amor perfeito, replicou Abdullah. Que as violetas lhe perfumem o hálito. Desejo que me transporte para o lado de minha futura noiva, flor da noite. Ah, deseja? O gênio cruzou os braços fumacentos e virou-se para olhar em todas as direções, o que para o fascínio de Abdullah deu a parte dele que se ligava à lâmpada um perfeito formato de saca-rolhas. E onde está essa jovem? Perguntou o gênio, irritado, quando voltou a ficar de frente para Abdullah. Eu não consigo localizá-la. Ela foi levada de seu jardim noturno do palácio do sultão em Zanzibar por um djinn, informou Abdullah. Então isso explica tudo, disse o gênio. Não posso lhe conceder esse desejo. Ela não está em nenhum lugar na terra. Então ela deve estar no reino dos djinns, disse ansioso Abdullah. Certamente você, ó príncipe púrpura entre os gênios, deve conhecer esse reino como a planta de sua mão. Isso mostra como você sabe pouco, disse o gênio. Confinado numa garrafa, um gênio está excluído de todo e qualquer reino de espíritos. Se é onde sua garota está, não posso levá-la até lá. Eu o aconselho a pôr a rolha de volta em minha lâmpada e seguir caminho. Tem uma tropa de camelos bastante grande chegando lá do sul. Abdullah correu até o topo da duna. De fato, lá estava a fila de camelos velozes que ele vinha temendo, seguindo rapidamente na direção dele com suaves e largas passadas, embora naquele momento a distância os transformasse apenas em sombras azuladas. Ele podia dizer pelas silhuetas que os homens neles montados estavam armados até os dentes. Vê? Perguntou o gênio, enfornando-se até a altura, até a mesma altura de Abdullah. Eles até podem não encontrá-lo, mas eu duvido. A ideia claramente lhe dava prazer. Você precisa me conceder um desejo diferente então. Rápido, disse Abdullah. Ah, não, respondeu o gênio. Um desejo por dia. Você já fez o seu pedido. Certamente que fiz o esplendor dos vapores lilazes. Concordou Abdullah com a rapidez do desespero. Mas foi um desejo que você não pode me conceder. E os termos, como eu claramente ouvi quando você os apresentou pela primeira vez, eram que você era obrigado a conceder ao seu amo um desejo por dia. E isso você ainda não fez? Que os céus me protejam! Exclamou o gênio desgostoso. Ah, um rapazinho é um advogado. Naturalmente que sou, disse Abdullah com certa paixão. Sou um cidadão de Zanzibar, onde toda criança aprende a proteger seus direitos, pois é certo que ninguém mais o fará. E eu afirmo que você ainda não me concedeu um desejo hoje.
Um sofisma, disse o gênio, oscilando graciosamente diante dele com braços cruzados. O desejo foi solicitado, mas não concedido, insistiu Abdullah. Não é minha culpa se você escolhe pedir coisas impossíveis, disse o gênio. Existe 1 milhão de lindas garotas até as quais eu posso levá-lo. Você pode ter uma sereia, se gostar de cabelos verdes, ou será que não sabe nadar? A veloz fila de camelos estava agora bem mais próxima. Abdullah disse apressado. Venceu a púrpura pérola de magia e amoleça seu coração. Aqueles soldados que se aproximam de nós vão certamente tomar sua lâmpada de mim quando nos alcançarem. Se eles o levarem para o sultão, ele irá forçá-lo a enormes feitos diariamente, levando-lhe exércitos e armas e conquistando seus inimigos, tudo muitíssimo extenuante. Se o guardarem para si mesmos, e podem fazê-lo, pois nem todos os soldados são exatamente honestos, você será passado de mão em mão e obrigado a conceder muitos desejos por dia, um para cada homem do pelotão. Em qualquer caso, vai trabalhar muito mais do que comigo, que só quer uma coisinha. Que eloquência, disse o gênio. No entanto, você tem um bom argumento. Mas já pensou, por outro lado, que oportunidades o sultão ou seus soldados me darão para fazer estragos? Estragos? Repetiu Abdullah, com os olhos ansiosamente observando os velozes camelos. Eu nunca disse que meus desejos devessem fazer o bem a qualquer pessoa, afirmou o gênio. Na verdade, jurei que eles sempre causariam o máximo de dano possível. Aqueles bandidos, por exemplo, estão agora a caminho da prisão, ou pior, por roubarem o banquete do sultão. Os soldados o encontraram ontem à noite. Você está causando mais danos a mim ao não me conceder um desejo, disse Abdullah. E ao contrário dos bandidos, eu não mereço isso. Considerem-se um azarado, disse o gênio. Assim seremos dois. Eu também não mereço ficar preso nessa lâmpada. Os soldados agora estavam perto bastante para ver Abdullah. Ele podia ouvir gritos à distância e ver armas sendo tiradas do ombro. Então me dê o desejo de amanhã, disse ele com urgência. Essa pode ser a solução, concordou o gênio, para a surpresa de Abdullah. Qual é o desejo, então? Leve-me até a pessoa mais próxima que possa me ajudar a encontrar a flor da noite, pediu Abdullah, e desceu correndo a duna e apanhou a lâmpada no chão. Rápido! Acrescentou o gênio, agora se encapelando acima dele. O gênio parecia um pouco desorientado. Estranho, disse ele. Meus poderes de adivinhação e geral são excelentes, mas eu não consigo compreender isso. A bala sulcou a areia não muito longe deles. Abdullah correu, carregando o gênio com uma imensa e ondulante chama de vela cor de malva. É só me levar a essa pessoa, gritou ele. Acho que é melhor mesmo, disse o gênio. Talvez você consiga entender isso. A terra pareceu rodopiar sob os pés em movimento de Abdullah. A terra pareceu rodopiar sob os pés em movimento de Abdullah. Em pouco tempo era como se estivesse dando passadas amplas e firmes, atravessando terras que se lançavam ao seu encontro, embora a velocidade combinada de seus pés e o mundo girando transformasse tudo num borrão indistinto, exceto pelo gênio que fluía placidamente da garrafa em sua mão. Abdullah sabia que os camelos haviam ficado para trás em instantes. Ele sorriu e prosseguiu adiante, quase tão plácido quanto o gênio, regozijando-se no vento fresco. Depois do que pareceu um longo tempo avançando, tudo parou. Abdullah se viu no meio de uma entrada rural, tentando recuperar o fôlego. Era preciso um certo tempo para se acostumar com esse novo lugar. O ar era fresco, como Zanzibar na primavera, e a luz diferente, embora o sol refulgisse no céu azul, emitia uma luz mais suave e mais azul do que aquela a que Abdullah estava acostumado. Isso talvez se devesse ao fato de haver tantas árvores frondosas ladeando a estrada e lançando sombras verdes e instáveis sobre tudo, ou talvez se devesse à grama muito verde que crescia nos arredores. Abdullah deixou os olhos se ajustarem e então olhou ao redor, à procura da pessoa que deveria ajudá-lo a encontrar a flor da noite. Mas tudo o que podia ver era o que parecia uma hospedaria numa curva da estrada, incrustada entre as árvores. A Abdullah pareceu um lugar deplorável. Era feito de madeira e estuque pintado de branco, como a mais pobre das casas pobres de Zanzibar. Como a mais pobre das casas pobres de Zanzibar.
e os donos pareciam ter apenas o suficiente para um teto feito de grama compactada. Alguém tentara embelezar o lugar plantando flores vermelhas e amarelas na beira da estrada. A placa da hospedaria que balançava num poste plantado entre as flores era o esforço de um artista ruim para pintar um leão. Abdullah olhou para baixo para a lâmpada do gênio, na intenção de recolocar a rolha agora que tinha chegado. Ficou chateado ao descobrir que aparentemente tinha deixado a folha cair no deserto ou durante o trajeto. Tudo bem, pensou, e levou a lâmpada até o seu rosto. Onde está a pessoa que pode me ajudar a encontrar a flor da noite? Perguntou. Um fiapo de vapor saiu da lâmpada, parecendo bem mais azul à luz dessa terra estranha. Dormindo num banco diante do leão vermelho, disse o fiapo exasperadamente, e tornou a se recolher à lâmpada. A voz abafada do gênio veio de seu interior. Ele me agrada. Ele irradia desonestidade. Capítulo 9, no qual Abdullah encontra um antigo soldado. Abdullah se encaminhou para a hospedaria. Quando chegou mais perto, viu que havia de fato um homem cochilando num dos bancos de madeira que tinham sido postos fora da hospedaria. Ali se viam mesas ainda, o que sugeria que o lugar também servia comida. Abdullah deslizou para um dos bancos atrás de uma mesa e olhou, desconfiado, para o homem adormecido. Ele parecia um rematado malfeitor, mesmo em Zanzibar ou entre os bandidos. Abdullah nunca vira linhas tão desonestas quanto as que estavam no rosto bronzeado do homem. Uma grande mochila no chão ao lado dele fez Abdullah pensar a princípio que talvez fosse um funileiro ambulante, a não ser pelo fato de ele estar bem barbeado. Os únicos outros homens que Abdullah havia visto sem barba ou bigode eram os mercenários do norte a serviço do sultão. Era possível que esse homem fosse um soldado mercenário. Suas tropas pareciam de fato os restos arruinados de alguma espécie de uniforme, e ele usava o cabelo num rabo de cavalo que descia pelas costas, à maneira dos homens do sultão. Essa era uma moda que os homens de Zanzibar achavam repulsiva, pois corria o rumor de que o rabo de cavalo nunca era desfeito ou lavado. Olhando para o rabo de cavalo desse homem, caindo sobre o braço do banco onde ele dormia, Abdullah era capaz de acreditar nisso. Nem ele nem nada mais no homem era limpo. Ainda assim tinha um aspecto forte e saudável, embora não fosse jovem. Seu cabelo por baixo da sujeira parecia grisalho. Abdullah hesitou em acordar o sujeito. Ele não parecia digno de confiança, e o gênio havia admitido abertamente que concedia desejos de forma a causar estragos. Este homem pode me levar à flor da noite, ponderou Abdullah, mas certamente vai me roubar no caminho. Enquanto hesitava, uma mulher de avental apareceu à porta da hospedaria, talvez para ver se havia fregueses lá fora. Suas roupas lhe davam a aparência de uma ampulheta roliça, muito estranha e desagradável na opinião de Abdullah. Ah, disse ela ao ver Abdullah. Está esperando para ser atendido, senhor? Deveria ter batido na mesa. É o que todos fazem por aqui. O que o senhor vai pedir? Ela falava com o mesmo sotaque bárbaro dos mercenários do norte. Com isso, Abdullah concluiu que agora estava no país de onde vinham aqueles homens, fosse qual fosse. Abdullah sorriu para a mulher. O que oferece, ó joia da beira da estrada? Perguntou-lhe. Evidentemente, ninguém nunca antes a chamara de joia. Ela enrubesceu, sorriu de modo afetado e torceu o avental. Bem, agora tem pão e queijo, informou. Mas o almoço está no fogo. Se quiser esperar meia hora, senhor, pode comer uma boa torta de carne de caça com legumes de nossa horta. Abdullah pensou que isso parecia perfeito, muito melhor do que ele poderia esperar de uma hospedaria com telhado de praia. Então espero meia hora de bom grado, ó flor entre as anfitriãs. Ela lhe lançou outro sorriso afetado. E quem sabe uma bebida enquanto espera, senhor? É claro, disse Abdullah, que ainda estava com muita sede por causa do deserto. Posso incomodá-la pedindo que me traga um sorvete batido ou, se não tiver, um suco de fruta? Ela pareceu preocupada. Ah, senhor, nós não ligamos muito para suco de fruta e nunca ouvi falar da outra opção. Que tal uma bela caneca de cerveja?
O que é a cerveja? Perguntou Abdullah com cuidado. Isso deixou a mulher confusa. O homem no outro banco se levantou e bocejou. Cerveja é a única bebida apropriada para um homem, disse ele. Coisa maravilhosa. Abdullah voltou-se para olhá-lo novamente e se viu fitando olhos azuis redondos e límpidos. Tão honestos quanto o dia é longo, não havia o menor traço de desonestidade no rosto moreno, agora que estava acordado. É feito a partir da fermentação de cerveja e lúpulo, acrescentou o homem. Aproveitando sua presença, senhora, eu também vou tomar um quartilho dela. A expressão da mulher mudou completamente. Eu já lhe disse, informou ela, que antes de lhe servir qualquer coisa, quero ver a cor do seu dinheiro. O homem não se ofendeu. Seus olhos azuis encontraram os de Abdullah, acanhados. Então ele suspirou e apanhou um longo cachimbo branco de barro no campo. No banco, ao seu lado, começou a enchê-lo e o acendeu. Será cerveja então, senhor? Indagou. Será cerveja então, senhor? Indagou a mulher, voltando ao sorriso para Abdullah. Por gentileza, dama de pródiga generosidade, disse ele, traga-me um pouco e também traga uma quantidade adequada para este cavalheiro aqui. Muito bem, senhor, disse ela, e com um olhar fortemente desaprovador para o homem de rabo de cavalo, voltou para o interior do abastecimento. É muita gentileza sua, disse o homem a Abdullah. Veio de longe, não é? Uma distância considerável a partir do sul, venerado peregrino, respondeu Abdullah com cautela. Ele não havia esquecido o quanto o sujeito tinha parecido desonesto dormindo. Das regiões estrangeiras, hein? Pensei mesmo que fosse para conseguir um bronzeado desses, observou o homem. Abdullah tinha certeza de que o sujeito estava tentando obter informações para ver se valia a pena roubá-lo. Portanto, ficou bastante surpreso quando o homem pareceu desistir de fazer perguntas. Também não sou daqui, sabe? Disse o homem, tirando grandes nuvens de fumaça de seu cachimbo bárbaro. Sou de Estrangia, um velho soldado solto no mundo com uma gratificação depois que Ingary nos venceu na guerra. Como viu, ainda tem muito preconceito aqui em Ingary contra esse meu uniforme. Ele disse isso na cara da mulher, quando ela voltava com 2 copos de um líquido espumante amarronzado. Ela não falou com ele, limitou-se a pousar pesadamente um copo na frente dele antes de colocar o outro com todo cuidado diante de Abdullah. O almoço sai daqui a meia hora, senhor, disse, enquanto se afastava. Saúde! Brindou o soldado, levantando o copo. Então bebeu um grande gole. Abdullah sentiu-se grato a esse velho soldado. Graças a ele, agora sabia que se encontrava num país chamado Ingary. Então disse saúde em retribuição, enquanto hesitante levantava o próprio copo. Parecia-lhe provável que aquela substância tivesse vindo da bexiga de um camelo. Quando aproximou o nariz, o cheiro nada fez para desfazer essa impressão. Somente o fato de que ainda estava com uma sede terrível o levou a experimentá-la. Então encheu a boca com cuidado. Bem, pelo menos era líquido. Maravilhoso, não é? Perguntou o soldado. É muito interessante, ó capitão de guerreiros, disse Abdullah, tentando não estremecer. É engraçado você me chamar de capitão, observou o soldado. Não é o que eu era. Naturalmente nunca passei de cabo. Não vi muitas batalhas, porém, e tinha uma expectativa de ser promovido, mas o inimigo estava em cima de nós, antes que eu tivesse minha oportunidade. Foi uma batalha terrível, sabe? Ainda estávamos avançando. Ninguém esperava que o inimigo chegasse tão rápido. Bem, está tudo acabado agora, e não tem sentido ficar chorando sobre o leite derramado. Mas vou lhe dizer com sinceridade que os ingarianos não lutaram lealmente. Tinham magos cuidando para que vencessem. E o que um soldado chinfrim como eu pode fazer contra a magia? Nada. Quer que eu lhe mostre um esboço de como transcorreu a batalha? Abdullah compreendeu exatamente onde a malícia do gênio se encontrava agora. Esse homem que deveria ajudá-lo era com toda certeza um retumbante chato. Não sei absolutamente nada de questões militares, ó mais valente estrategista, disse com firmeza. Não importa, replicou o soldado alegremente. Pode acreditar em mim. Debandamos totalmente e fugimos. Ingrid nos conquistou.
dominou o país inteiro. Nossa família real, abençoada seja, teve de fugir, e então puseram o irmão do rei de Ingary no trono. Andaram falando em tornar esse príncipe legal, fazendo casar-se com nossa princesa Beatriz. Mas ela havia fugido com o restante da família, longa seja sua vida, e não pôde ser encontrada. Mas veja bem, o novo príncipe não era de todo mal. Deu a todo o exército de Estrangia uma gratificação antes de nos libertar. Quer saber o que estou fazendo com meu dinheiro? Se quiser me contar, mais corajoso dos veteranos, disse Abdullah, reprimindo um bocejo. Estou conhecendo Ingary, disse o soldado. Pensei em dar uma volta pelo país que nos conquistou. Descobrir como é antes de me estabelecer. E uma quantia razoável a minha gratificação. Posso pagar meu... É uma quantia razoável a minha gratificação. Posso pagar meu sustento, desde que tome cuidado. Meus cumprimentos, disse Abdullah. Pagaram metade de tudo em ouro, afirmou o soldado. Verdade? Replicou Abdullah. Foi um grande alívio para ele que alguns fregueses do lugar chegassem nesse exato momento. Eram lavradores, em sua maioria, usando calções sujos e estranhos guarda-pós, que lembravam a Abdullah sua própria camisola, assim como grandes e pesadas botas. Estavam muito alegres conversando alto sobre a colheita do feno, que diziam ia muito bem, e batendo nas mesas pedindo cerveja. A senhora a senhoria e também um pequeno senhorio que piscava sem parar foram mantidos muito ocupados, correndo para dentro e para fora com bandejas de copas, porque daquele momento em diante um número cada vez maior de pessoas começou a chegar. E, e Abdullah não sabia se ficava mais aliviado, aborrecido ou divertido. O soldado logo perdeu o interesse por ele e começou a conversar seriamente com os recém-chegados. Eles não pareceram de modo algum achá-lo maçante, e também não parecia lhes preocupar o fato de ele haver sido um soldado inimigo. Um deles pediu mais cerveja para ele imediatamente. À medida que mais pessoas chegavam, ele foi se tornando mais popular. Copos de cerveja se enfileiravam ao lado dele. Não demorou muito para que pedissem almoço para ele também. Enquanto da multidão que rodeava o soldado, Abdullah ouvia coisas como grande batalha. Seus magos deram a eles a vantagem. Veja, nossa cavalaria acabaram com nossa ala da esquerda, nos dominaram no morro, forçaram a infantaria a fugir, continuaram correndo como coelhos. Não é mal, nos reuniu e nos pagou uma gratificação. Enquanto isso, a senhora veio até Abdullah com uma bandeja fumegante e mais cerveja, sem que ele pedisse. Ele ainda estava com tanta sede que quase ficou feliz com a cerveja, e o almoço lhe pareceu quase tão delicioso quanto o banquete do sultão. Por algum tempo ficou tão ocupado com a comida que perdeu o soldado de vista. Quando tornou a vê-lo, o homem estava debruçado sobre seu próprio prato vazio, os olhos azuis brilhando com um entusiasmo sincero enquanto deslocava copas e pratos pela mesa, mostrando a seus ouvintes rurais exatamente onde tudo estava na batalha de Estrangia. Após algum tempo, ele esgotou seu estoque de copas, garfos e pratos, como já havia usado o sal e a pimenta. Como o rei de Estrangia e seu general, não lhe restava nada para usar como o rei de Ingary e seu irmão, ou como seus magos, mas o soldado não deixou que isso Mas o soldado não deixou que isso o aborrecesse. Abriu uma bolsa e um cinto, e dali tirou 2 edas de ouro e várias de prata. Abriu a bolsa em seu cinto e dali tirou 2 moedas de ouro e várias de prata, as quais pousou na mesa para fazer as vezes de rei de Ingary, seus magos e seus generais. Abdullah não pôde deixar de pensar que essa era uma atitude extremamente tola da parte dele. As 2 peças de ouro provocaram alguns comentários. 4 rapazes de aparência grosseira numa mesa próxima giraram em seus braços e começaram a ficar muito giraram em seus bancos e começaram a ficar muito interessados, mas o soldado estava concentrado, explicando a batalha e totalmente inconsciente disso. Por fim, a maioria das pessoas à volta do soldado se levantou para voltar ao trabalho. O soldado se levantou com elas, pendurou a mochila no ombro, pôs na cabeça o chapéu sujo de soldado que estava enfiado na aba superior da mochila e perguntou qual era o caminho para a cidade mais próxima. Enquanto todos ruidosamente explicavam o caminho para o soldado,
Abdullah tentou encontrar a senhoria para pagar sua conta. Ela foi um pouco lenta para atendê-lo. Quando terminou, o soldado já havia desaparecido na curva da estrada. Abdullah não se lamentou. Qualquer que tenha sido a ajuda que o gênio pensou que esse homem pudesse lhe dar, Abdullah achava que podia passar sem ela. Ficou feliz porque o destino e ele pareciam estar de acordo dessa vez. Não sendo tolo como soldado, Abdullah pagou a conta com sua menor moeda de prata. Mesmo esta parecia ser muito dinheiro nessas paragens. A senhoria levou-a para dentro do estabelecimento para buscar o troco. Enquanto esperava que ela voltasse, Abdullah não pôde deixar de ouvir os quatro rapazes grosseiros. Eles estavam tendo uma discussão rápida e sugestiva. Se cortarmos pela trilha de cavalos, disse um deles, podemos alcançá-lo no bosque no alto do morro. Vamos nos esconder nos arbustos, concordou o segundo. De ambas as margens da estrada e o atacaremos dos dois lados. E dividimos o dinheiro em quatro? Insistiu o terceiro. Ele tem mais ouro do que me mostrou, e isso é certo. Devemos nos certificar de que está morto, disse o quarto. Não queremos que saia por aí contando histórias. E certo, e certo, e certo, então, disseram os outros três, e se levantaram e partiram enquanto a senhoria vinha correndo até Abdullah com a mão cheia de moedas de cobre. Espero que o troco esteja correto, senhor. Não recebemos muitas moedas de prata do sul aqui e tive de perguntar ao meu marido quanto valia. Ele disse que vale 100 de nossos cobres e o senhor nos devia 5, portanto. Abençoado seja, ó nata das abastecedoras e fermentadora de cerveja celestial, disse Abdullah. Com pressa, ele deu um punhado das moedas de volta, em vez da agradável e prolongada conversa que ela obviamente pretendia ter com ele. Deixando-a de olhos arregalados, ele partiu tão rápido quanto pôde atrás do soldado. O homem podia ser um papa-jantares, cara de pau e um chato retumbante, mas isso não significava que merecia ser emboscado e assassinado por causa de seu ouro.